And for Best Actress, the Oscar goes to... Uou, Lily Gladstone! $200 milhões investidos num filme necessário. É um filme contido. Dor, sofrimento, inveja, ódio, concentradas em pequenas doses gotejadas para o público. O filme é longo, dura 3 horas, que pra mim, sinceramente, parecia uma. Às vezes eu me pegava assim, gente, tá passando tão rápido, eu não sei nem onde que tá. Com a direção do nosso querido Martin Scorsese, que é um dos maiores cineastas vivos, ele que também co-roteirizou o filme, junto com Eric Roth, e os dois refizeram todo o roteiro depois de perceberem que o filme estava se tratando de homens brancos, ao invés da tragédia dos Osages. O filme se passa nos anos 20, em Oklahoma, e retrata o assassinato da tribo Osage, que dominava a indústria do petróleo naquela época. Aos poucos eles foram sendo coagidos e depois dizimados por homens brancos que cobiçavam o monopólio do petróleo. Toda a tragédia é movida por um sentimento, a inveja. The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Os Osages são explorados financeiramente, tudo para eles é mais caro, os impostos, as leis não são feitas para eles. Joseph Campbell, na sua obra O Poder do Mito, nos traz revelações sobre as sociedades ocidentais. Abre aspas. Sim, a nossa é uma das piores histórias no que diz respeito aos povos nativos de qualquer nação civilizada. Os índios são, entre aspas, não pessoas. Até bem pouco tempo eles não faziam sequer parte das estatísticas eleitorais norte-americanas. É como se eles não fossem considerados humanos por aquela sociedade. Ainda segundo Campbell, logo depois da Revolução da Independência, vários índios de destaque faziam parte ativamente da vida americana. E o George Washington falava que os índios deveriam ser acolhidos como membros e parte da cultura americana. Ao invés disso, eles foram transformados em vestígios do passado. De um lado, um povo que respeita e valoriza os próprios mitos, suas crenças, tradições, os ritos. Um ritual de caça, uma tradição, não são apenas uma experiência física. Na verdade, tratam de uma jornada espiritual. Joseph Campbell nos dá um exemplo da importância do mito para a humanidade. Ele nos fala do ritual dos índios do noroeste do México, que organizam missões especiais para caçar o peiote e trazê-lo de volta. E essa é uma grande tarefa, de uma grande significação. Eles identificam cada pequeno estágio dessa caça como uma transformação espiritual. Em suma, eles estão em um lugar sagrado. Campbell nos fala que precisamos dos rituais de passagem e significação, pois precisamos que a vida tenha significado. Precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir quem somos. Precisamos dos mitos, pois eles são a história da nossa busca por verdade, de sentido através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história de forma que nossas experiências alimentem, sobretudo, o nosso íntimo e nos façam sentir vivos. A Bíblia também nos fala da necessidade do homem de ter o alimento espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. O homem precisa da conexão com o sagrado e sentir que evolui espiritualmente. E assim poder vivenciar o pertencimento, a plenitude e ter uma identidade. Quem sou? Por que existo? Isso só aconteceria através da conexão com Deus. Perpetuar a cultura e garantir a existência deles como povo é algo maior que o dinheiro. Isso fica bastante claro no filme. E eles se reúnem com alguns líderes brancos para discutir uma solução para a tentativa de extermínio do povo deles. Let them die alone. We've lost count. Do lado você tem uma classe dominante branca, cujo mito, o Deus, é o dinheiro, o materialismo e que só respeita as aparências.
sem ritual de passagem, de autossacrifício, evolução espiritual. O que é isso? Para obter respeito e aceitação nessas comunidades, basta ter poder. E essa mentalidade tem destruído a humanidade física e espiritualmente, porque tem roubado de nós o essencial e tem criado uma sociedade fria e favorável a psicopatas. E ao mesmo tempo tem varrido povos da história com os Osages e transformado outras milhares de pessoas ao redor do mundo em pessoas deprimidas, perdidas e sem o menor senso de identidade. A inveja dos Osages vai chegando a tal ponto que eles começam a ser eliminados discretamente. Mas é dito que eles são um povo de saúde frágil que do nada falece. Mas com o tempo os assassinatos vão ficando cada vez mais descarados. Evil surrounds my heart. O personagem do De Niro é William Hale e ele se intitula O Rei. E sim, ele é a perversidade e a manipulação em forma de pessoa. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. You like women? That's my weakness. Why did you come here? Nada é o que parece com ele. Tudo que ele fala, cada olhar, cada gesto tem sempre quintas intenções e tantas subcamadas que você fica assim, gente, o que será que esse cara tá realmente querendo dizer agora? Sabe? Você já entende que por detrás daquele aperto de mão tem um plano diabólico. Bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. O De Niro tá absurdo nesse papel e eu sinto por ele uma mistura de ódio e admiração pelo trabalho do ator. O Scorsese faz você ficar vidrado em cada ação e reação. Ele te faz procurar informações valiosas. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. O trabalho do Leonardo DiCaprio tá impecável, incrível. O Ernest é mostrado no primeiro momento como burro, aquele caipira chucro, e ele poderia ter ficado nesse papel óbvio. Mas a verdade é que ele traz um personagem tão cheio de camadas que ele realmente te deixa em dúvida. I ain't got nothing but regret. Esse cara, ele realmente acredita em tudo que o tio dele fala ou ele tá se fazendo de bobo? It's the right direction, it'll come to us. Ele é um grande perverso, né? Canalha, mas ele também ama a Molly. Não ama? Gassy. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Cara, chamar ele de vítima seria demais, mas até que ponto também ele não é manipulado por tudo isso? A história dos Osages é contada através da vida de Molly Bookhart, a personagem de Lily Gladstone, e também de outras narrativas de outros índios que te ajudam a se engajar e mergulhar naquela história. Gostei muito da personagem da irmã da Molly, que é vivido pela Cara Jade Myers. Cara, ela é o escape do filme, ela tem aquelas reações e explosões que o público gostaria de ter, vendo aquelas situações horríveis acontecerem. Ela anda armada e a gente já saca que ela é cabeça quente. Não pensa duas vezes entre meter a porrada e atirar se for preciso. E ela traz essa energia, ela empurra a narrativa pra frente, porque por ela ser assim, ela acaba se tornando um problema dentro daquele contexto de extermínio. Aspectos técnicos. É um filme muito comprometido com a autenticidade. Eu sinceramente não vejo rastro de Oscar bait, como se diz hoje em dia. Eu acho que eles estão realmente comprometidos em contar aquela história da melhor maneira possível. Movimentos de câmera que eu gostei. Tem um exemplo de quando o Leonardo DiCaprio está chegando na casa do De Niro, a câmera segue reto e depois gira ao redor dele, se abraçando. Eu achei muito interessante. War hero has arrived. You made a good choice coming back here. O departamento de arte deu um show com os figurinos impecáveis, incríveis. A paleta do filme é muito amarronzada, tem aqueles tons terrosos quentes e o colorido fica justamente nessas indumentárias. These families together, and that statement. Eles pegaram fotos originais e recriaram colocando personagens do filme. Eles colocam a Lily Gladstone e fica muito impactante aquelas fotos. Realmente te causa um envolvimento com aquele povo.
A Lily Gladstone é a grande estrela do filme, ela rouba a cena mesmo, o filme é dela. E ela é um outro tipo de atriz. Ela joga muito, quase tudo no olhar. O personagem dela, ele é contido. Tem um corpo sóbrio, tá sempre envolvido naquele manto indígena. Mas ao mesmo tempo, ela tem emoções tão intensas, tão vívidas. E ela joga tudo para aquele olhar dela. A gente entende tudo olhando nele. É técnico, é lindo, ela criou um outro patamar para essa atuação introspectiva e poderosa. Vai vir Oscar sim, vai vir com certeza. E essa foi a análise de Assassino da Lua das Flores. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui e por favor, gente, compartilha. E é isso, um beijo e a gente se vê por aqui.